Tapa na cara, garganta profunda, força na pegada e muita violência. Roteiro padrão de um vídeo pornô que coloca a mulher como objeto, a submete à degradação e à violência das mais diversas formas. Assistindo ou não pornografia, ela pode afetar seu namoro, casamento ou qualquer relação sexual. Por isso, fizemos esse vídeo para entender como a pornografia incita a violência contra a mulher. No Brasil, 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia. 76% delas são homens e 24% mulheres. A maior parte deste público, 58%, é composto por jovens abaixo dos 35 anos. Pode até parecer algo inofensivo, só para entretenimento. Afinal, você está vendo um filme para se masturbar, aliviar o estresse. Mas não, na verdade, você está contribuindo com uma indústria bilionária que lucra com a exploração do papel da mulher e também passa a achar normal que aquilo ali é sexo. Os homens que estão aí nos assistindo, o filme pornô é péssimo, ensina uma performance sexual que é péssima. Em geral, o homem aprende a sentir prazer e a gozar com a própria performance. Quantas vezes você já reproduziu posições desconfortáveis, usou da agressividade como inspiração no sexo com sua parceira só porque viu em um vídeo pornô? Agora, você já se perguntou e perguntou pra ela se aquela performance toda dá e proporciona prazer? E uma coisa que eu já ouvi muito na clínica das mulheres, gente, eu ficava torcendo pra acabar porque eu tava transando com ele mesmo. Ele queria transar no abajur, transar. Às vezes uma transada, uma trepada simples pode ser muito mais prazerosa. As coisas que se aprende no filme pornô, em geral, não fazem uma mulher ter prazer. E é aí que mora um dos efeitos negativos da pornografia. Ela educa de forma distorcida sobre o que é sexo e consentimento, além de normalizar a violência contra a mulher. A pornografia, ela afeta o sexo em tudo. Quando a gente fala que a indústria da moda influencia a nossa roupa, todo mundo concorda. Quando eu falo que a indústria da comida influencia o que a gente coloca no prato, todo mundo concorda. E aí, quando eu falo que a indústria do sexo influencia o nosso sexo, as pessoas falam, não. Então, pois é, influencia. A verdade é que os nossos padrões hoje, padrão de beleza, padrão do que é, o que não é legal dentro do sexo, eles foram moldados pela indústria pornográfica, e não só pela indústria pornográfica, mas pela essa sociedade extremamente pornificada que a gente vive, né? Outro efeito devastador da pornografia é como ela objetifica a mulher. No roteiro de um filme pornô, a mulher, na maioria absoluta dos casos, só existe para dar prazer ao homem. É submissa, tem seus desejos ignorados, é violentada e infantilizada. É muito importante o tanto que o pornô, ele erotiza a ausência do consentimento feminino. Então, é extremamente comum, a maioria ali são forçação de barra mesmo, são cenas de simulação de estupro, vão ser simulação de homens que enchem o saco da mulher até ela ceder, quando não é literalmente um estupro mesmo, que eles estão simulando, né, que eles estão filmando, quando não é um estupro de verdade, porque também acontece bastante, ou inclusive mulheres mortas, mulheres drogadas, mulheres bêbadas, crianças, mulheres dormindo, mulheres, enfim, em todas as situações que elas estão incapacitadas de permitir aquela situação. A pornografia também reforça padrões irreais de beleza. Jovem, sem pelos, branca, magra e genitália rosada, com direito a todos os procedimentos estéticos para garantir a simetria que o público masculino deseja. Para além disso, tudo é exótico e fetiche. Nessa lista estão as mulheres negras, gordas, asiáticas, lésbicas e por aí vai. Ele fetichiza mulheres fora do padrão. Então, vão ter fetichismo de mulheres negras, que vão ser sempre muito violentas, muito animais e que querem mais. Aí vai ter o padrão da asiática, da japonesa, enfim, os padrões são mais e dos mais absurdos, né? Tem a latina, que é muito fogosa, enfim. É claro que o pornô não inventou isso, mas o pornô ele reafirma isso a todo tempo. O Pornhub é o site mais acessado no mundo e durante a pandemia as visualizações desses filmes pornôs dispararam. Na primeira quinzena de março, mês que marcou o início do isolamento social em várias cidades brasileiras, o número de pessoas que viram vídeos no Pornhub subiu 13% em relação ao começo de fevereiro. A média diária de acesso no Brasil aumentou desde então e até meados de julho, o uso apenas desse site de pornografia já havia crescido quase 40%.
A taxa de crescimento varia conforme o país, em maior ou menor escala, mas o aumento no consumo de pornografia foi geral. Na lógica da educação sexual às avessas, a mulher também pode aprender com a pornografia a reproduzir performances, e muitas vezes a fingir prazer dentro desse cenário violento. O homem transa com a performance dele, ou seja, um monólogo narcísico. E muitas vezes a mulher finge muito para devolver o espelho de masculinidade para esse homem, tipo assim, para ele se sentir fodástico, no fundo, para que ele continue a desejando. Então também é narcísico. A gente tem um desencontro amoroso, sexual muito grande. E nesse jogo de encenação, a mulher incorpora o papel de ser um objeto e pode passar a reproduzi-lo não só na cama. Nós, mulheres, não aprendemos a desejar. A gente aprende a se tornar desejável e a gente sente prazer não pelo desejo que a gente tem pelo homem, mas pelo apaixonamento que a gente tem, pelo desejo que a gente está provocando nesse homem. Então, é uma loucura, tá? É uma loucura, ou seja, as mulheres aprendem a sentir prazer em serem consideradas como um objeto muito desejado. Então, a auto-objetificação é resultado desse processo. Um exemplo que eu dou nas minhas aulas, imaginem o seguinte, você pega uma criança de 2 anos e enfia a calcinha ou a cueca no bumbum. O que a criança faz? Tira, porque é incômodo. O que faz que 18 anos depois uma menina diga assim, eu amo usar fio dental? Não é o prazer de ter lá a calcinha enfiada no rego, né? É muito mais o prazer do que ela se supõe sendo colocada num lugar de objeto de desejo. A pornografia tem se tornado um problema descontrolado, que cresce em segredo e em silêncio, afetando não só as mulheres, mas também aos homens. Comecei a consumir pornografia, foi a primeira Playboy quando eu tinha uns 11, 12 anos, e aos 13 anos eu recebi o computador em casa, só que ainda não era internet banda larga ainda. Só que quando veio a internet banda larga, aí sim, porque a primeira coisa que eu fui pesquisar era, eu botei pornô no Google, né? Daí tu recebe aquele site, esse primeiro vídeo que eu vi foi um de sexo casual, e daí tu começa a pesquisar mais sobre isso. Em 2007 foi quando surgiram os sites de streaming, né, de pornografia. E foi bem nessa época que eu entrei nessa onda, assim, que eu descobri os sites de streaming e aquilo me pegou. Ao longo do tempo, se tornou um hábito diário para mim. Uns 7, 8 anos depois que eu comecei a assistir, isso 2014, 2015, foi quando eu me peguei, assim, numa situação já... As contas estavam todas atrasadas, eu não estava produzindo, estava trabalhando num ritmo que eu precisava para me manter. Vivia sem energia, estava já numa situação meio depressiva ali. E eu já estava num ponto que eu, mesmo me masturbando um vídeo, não estava conseguindo mais ter prazer, estava já difícil já. Não estava mais tendo a mesma sensação, estava difícil de ver. Difícil de ver não, estava difícil de eu conseguir ejacular. É que só quem passou por isso provavelmente vai entender isso, mas eu sempre ficava muito para baixo, assim. É como se eu tivesse sempre a 60%, 50% da capacidade do cérebro, assim, nunca 100%. Parece que sempre tinha alguma coisa puxando para baixo. Um dia desse que estava numa situação meio de fundo do poço, assim. Eu resolvi pesquisar na internet se existia isso, né? Se eu era viciado e se tinha um jeito de parar, tudo. Foi quando eu descobri que existia, né? Esse movimento do reboot, né? Eu comecei a fazer as rotinas, os exercícios, as técnicas de parar, né? E foi um trabalho, assim, de uns 2 anos. Cuida isso porque, dependente do teu sexo, da tua sexualidade, pode ter qualquer tipo de orientação, a pornografia vai te afetar dessa maneira. O problema é tão grave que alguns estados norte-americanos já têm tratado a pornografia como uma questão de saúde pública. O país de Gales definiu que educação sexual será disciplina obrigatória no currículo escolar a partir de 2022. O objetivo é que crianças e adolescentes, outro público-alvo da pornografia, aprendam a se manter seguros e a reconhecer relacionamentos não saudáveis. Pessoas estão sendo viciadas e perdendo o controle de suas vidas, relacionamentos estão sendo destruídos. Crianças e adolescentes nem ainda seguraram na mãozinha de outra criança, nem deram um beijinho ainda, sabe? Já assistiram formas extremas de pornografia, assim, eu acho isso devastador, acho isso triste pra caramba. Na minha visão, tem que ser, sim, uma questão de saúde pública. Mas além das políticas públicas, cabe a cada um repensar se vale a pena contribuir com a indústria da pornografia. A mudança é coletiva, mas a tomada de consciência é individual. Para mais vídeos como este, acesse nosso canal.